O marido melancólico é incompreendido porque ele tem um contraste que é difícil de entender. Ao mesmo tempo que ele é muito cuidadoso, ele é romântico, ele é fofinho, também ele precisa de momentos de isolamento, de afastamento, que ele precisa de mais tempo para processar os pensamentos e as emoções. Ao mesmo tempo em que ele demonstra amor de um jeito bem intenso, quase até exagerado, quando ele te ama, ele te coloca num pedestal. Os elogios são infinitos. O que ele faria por você não cabe em palavras. Só que esse amor não é incondicional, porque o marido melancólico é exigente. Ele cria expectativas de um padrão de como ele gostaria que as coisas fossem. Ele é perfeccionista. Ele busca uma vida que não é comum dentro do padrão do que a maioria das pessoas tem aquela mesma rotina, que fazem as mesmas coisas. Não. A vida que ele quer viver tem alma, tem coração, precisa ser bonita, tem que ter estética, tem que ter sentimento, tem que ter arte, tem que ter um pouquinho de aventura, tem que ter algo a mais. Se ele coloca na cabeça dele que você é o amor da vida dele, a alma gêmea, a relação de vocês é um romance de filme e é transcendental. E quando você não demonstra esforço para fazer acontecer na prática essa fantasia, ele vai reclamar. Ele vai ficar chateado. Não é qualquer esforcinho que ele vai se contentar. Não é você dar qualquer presente, falar qualquer coisa que ele vai achar que tá bom o suficiente. O melancólico é muito detalhista com as palavras. Tudo que você fala, ele vai lembrar, ele vai levar a sério, ele vai internalizar. O melancólico tem uma tendência a ruminar conflitos, ele é muito reflexivo, ele tá sempre pensando alguma coisa. Quando você tem um marido melancólico, tem que entender isso. A mente dele é introspectiva, é profunda, é altamente reflexiva. Ele sempre tá pensando em alguma coisa, então você escolhe. Ou você demonstra interesse por ouvi-lo, oferece para ele um espaço seguro, um ambiente acolhedor, que ele pode falar com calma, que ele pode falar sem ser interrompido ou apressado, que você vai querer ouvir, pelo menos tentar fingir que você se interessa, tentar se esforçar para desenvolver uma conversa profunda, sair do raso e aprofundar. Ou você faz isso, ou você acaba menosprezando as coisas que ele fala e fazendo piada, debochando, e ele vai simplesmente parar de compartilhar com você. A mente dele nunca vai parar. Ele só não vai poder compartilhar com você. E, acredite, para ele isso é uma grande tragédia. É uma fonte de mágoa grave. O marido melancólico geralmente é atencioso, com datas, ele vai se lembrar dos mínimos detalhes, e ele vai ficar magoado quando você não trata o relacionamento com esse mesmo afinco e cuidado, respeito que ele trata. O marido melancólico é mais rígido. Então, ele não lida muito bem quando você combina uma coisa e em cima da hora você muda os planos. Quando você força ele a agir no improviso, ele vai fugir. Ele prefere que você combine com antecedência, que você respeite a palavra que você deu, que dê para ele esse tempo para administrar expectativas, para digerir as emoções, entender o que ele realmente pensa. O melancólico, ao mesmo tempo que tem essa lentidão emocional, ele tem uma intensidade emocional. Então, ele está disposto a ser leal com você até a morte. Por isso que, se você começa a quebrar confiança, mesmo que para você seja algo pequenininho, uma mentirinha de nada, isso aí não é importante. Melancólico, uma mentirinha pequena já vai gerar nele a desconfiança, já vai gerar uma crise existencial. E quando ele começa a se fechar, aí tudo fica mais difícil, porque o melancólico é sobre qualidade e não quantidade. Ele não faz questão que você fique disponível para ele 24 horas do seu tempo. Mas quando ele está com você, ele precisa de uma atenção focada, de uma escuta ativa. Ele precisa de um respeito, um reconhecimento por aquilo que ele faz pela relação. O melancólico não é uma pessoa como a maioria, ele não segue a moda, ele não liga muito para status social, para contar vantagem. Tem poucas coisas que para ele são importantes e são sagradas. Se você estiver disposto, disposta a respeitar essas poucas coisas,
Lembra, é sobre qualidade e não quantidade. O marido melancólico, ele não é nem simpático e nem antipático. Ele é empático. Ele pode ser um marido atencioso, romântico, super confiável, organizado, que vai cuidar de você, te proteger, te demonstrar amor de todas as formas. Ou ele pode se transformar num chato, ranzinza, mal-humorado, amargurado, frustrado com a vida, fechado, sério demais, desconfiado. Tudo vai depender do quanto o parceiro está disposto a olhar para ele com curiosidade e não simplesmente classificar que ele é uma pessoa estranha e você é esquisito e pronto, acabou. E nem tenta compreender, sabe? O quanto o parceiro está disposto, disposta a agir de acordo com valores, a cumprir os combinados e não mudar de ideia toda hora como se não tivesse problema e vai perdendo a confiança. O marido melancólico precisa de mais tempo para mágoa por uma discussão passar. Então, ou você pode entender esse fato sobre ele, aprender a lidar da melhor forma, ou você pode classificar ele como um dramático, frescurento e deixar ele de lado, que não vai contribuir para essa relação dar certo. O melancólico não muda quando você xinga. Quando você debocha e xinga, ele só se fecha, só piora. O melancólico muda com segurança emocional, com esforço para compreensão, com conversa coerente, com bons argumentos. O melancólico é ao mesmo tempo emocional e racional. Quando você dá atenção para ele, ele entende que é um ambiente fértil que vai gerar frutos. É isso o que você precisa mostrar para ele. Que vale a pena se esforçar para se abrir mais com você. Que vale a pena externalizar, sair do mundinho dele. Que você é um lugar seguro, é um lugar acolhedor. É isso que falta na maioria dos casamentos com o marido melancólico.